A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar o nosso culto. Quem está aí fora, vamos entrar. Meninada, vamos fazer menos barulho. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 4, 21. Ou melhor, Lucas 8. Está um contexto melhor em Lucas. Lucas 8, 16. A parábola da candeia. Nós estamos aí nesses últimos tempos falando sobre luz do mundo e sal da terra. Espero que todos tenham tendo o entendimento de que é ser sal do mundo, luz do mundo e sal da terra. Diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas ponha-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir a luz. Vede, pois, como ouvis. Diz de novo para mim aí, vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver que ser dado, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter será tirado. Para entender esse texto aqui, Jesus tinha falado à multidão sobre a palavra. Pode sentar. Para a gente estar entendendo esse contexto dessa passagem aqui, Jesus estava falando à multidão sobre a parábola do semeador. Deixa eu colocar o óculos aqui que eu não vejo ninguém. Então, os discípulos não entenderam nada. E aí Jesus chamou eles aqui para o lado e foi explicar. E ele meteu outra parábola. Essa do candeeiro. Jesus se manifestava por parábolas. E o que quer dizer isso? Quando ele diz o seguinte: quando você acende uma candeia, ninguém acende uma vela para cobrir. Ele explicando isso aos discípulos, eu trago para mim da seguinte forma: se você, meu irmão, que é luz do mundo, eu já falei isso aqui uma vez, ouvindo lá o Charles Spurgeon, ele falou que quando você acende, quando Deus acende, ô Daniel, prazer te ver aqui, meu irmão. Quando você acende uma candeia, quando Deus acende, quando o Evangelho entra em você, não te foi dado a autoridade para você apagar. Ou seja, se eu acendi, é para iluminar. E como é que a gente apaga? Quando você está trabalhando em alguma coisa, quando você está no seu serviço, quando você está estudando, como é que você aprende? Como é que você se torna mestre nisso? Lendo, estudando, treinando, praticando.
Quando você vem para um culto desse, aprende, te é ensinado, é processado, você deixa descer para o coração, você foi impactado, você foi iluminado. Se você for para o seu serviço amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, e nem sequer abrir a Bíblia, não meditar nessa palavra, você está tampando a vela, você está apagando o candeeiro. E aí, Jesus diz o seguinte: vede, pois, como ouvis, vede, pois, como entendeis. Você entendeu? Ouviu? Foi separado? Porque a qualquer que tiver, vai ser outras palavras, né, outras traduções dizem que vai ser acrescentado. Por que é acrescentado? Que você vai treinar, você vai espalhar aquilo que você aprendeu, você vai ser acrescentado dia a dia. Mas também diz o seguinte, aí tem outras palavras que diz o seguinte: a quem foi dado será cobrado, e será tirado. Mas na verdade eu quero trazer aí ele fala aqui, né? A qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. Não é ele que vai lá e fala assim, alguns falam assim, se você não estiver seguindo a Deus, Deus vai te deixar de lado. Não. Repare o seguinte, eu trago da seguinte forma: se você não estiver treinando, se capacitando, você mesmo se exclui, você mesmo se apaga, você mesmo se entristece, você mesmo esfria. E aí depois a gente põe a culpa em Deus. Ai, Deus, você está distante de mim. Como essa igreja sempre prega várias e várias vezes, o Espírito Santo é muito cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele não invade. Ele não chega sem ser convidado. Mas ele está doido para que seja você o convide todos os dias. Aí a gente fica pensando assim, por que eu estou frio? Eu não sei, eu não estou entendendo, a palavra eu não estou gostando do que aquele Heber vem falando, eu não entendo nada. Eu não gosto que aquele pastor Euclides, eu não entendo nada. É claro, meu irmão, você não está na mesma sintonia que está o Heber. Desculpa falar Heber, porque ele é meu irmão. Você não está na mesma sintonia. É como se você estivesse falando inglês, você não entende mesmo não. Então, meu irmão, não fique longe não. Nós temos um culto só uma vez aqui por semana. Nos outros 6 dias, põe o joelho no chão, separa um lugar para você na sua casa. Vai para um canto, vai para dentro do seu quarto lá, ora. Minha filha, nós estávamos aí de meio que férias, né? Aí ontem ela chegou, pai, vamos orar hoje, porque nós não oramos aí esses dias aí, nós meio que também tiramos umas férias. A gente faz todo dia um devocionalzinho lá, e fazia um tempinho que a gente não fazia. Ela mesmo chegou e falou, pai, faz tempo que a gente não faz, né? Né, bebê?
Então, como que são as coisas, né? O ser, nós mesmos, eu estou de férias, eu tiro férias de tudo. Até da palavra. Depois a gente não sabe por que está desconectado. Né? A gente que se desconecta. Como eu disse, quando você pega um engenheiro, um médico, um doutor, que eu falo que tenha doutorado, esse cara que tem doutorado, eu estou trabalhando agora com um nível que eu nunca sabia, de pessoas que eu nem sabia que existia em Brasília. É a classe AAA. Eu fui numa casa que custa 80 milhões de reais. E eu estava conversando com um dono, né? Que é quase que uma pessoa inatingível, por acaso ele estava lá. E aí ele me levou na biblioteca dele, aí do lado a gente estava fazendo uma adega. Só a adega de vinhos dele lá custou na nossa loja lá 380 mil reais. Só a adega. A casa é espetacular. Onde eu quero chegar com isso? Esse cara é milionário, se não for bilionário. A biblioteca dele, eu fui lá, né? Estava cheio de livros. Eu falei, se eu ler esse livro aí, se você puxar um aí, eu sei ele de cor. Bilionário. Mas eu acho que ele é engenheiro, não sei se ele é engenheiro, ele é uma coisa assim, ele é alguma coisa da matemática, assim. E ele é doutor. O doutorado, você vê, o cara está estudando o tempo todo. E a gente, sequer, a Bíblia está disponível hoje até aqui, ó, todas as horas, está no nosso bolso todos os dias. Quem é que sai sem celular de casa? Ninguém, hoje em dia. E o celular, pelo menos o meu, tem a Bíblia aqui dentro. Você abre? Vocês abrem? Se eu fizer uma pergunta aqui, fizer uma enquete, eu duvido que 100% abre. Eu sou um que não abre todos os dias. E depois nós não entendemos por que a luz esfria, a luz apaga. Meu irmão, se você não estiver conectado, estudando o tempo todo, hoje em dia, o que eu sei ontem não serve para hoje. O mundo, cada dia, meu amigo ali é montador. Há quanto tempo? O que você aprendeu serve para hoje? Lá, há 19 anos atrás? Se você soubesse lá e você não estivesse se atualizando, você ia montar alguma coisa hoje? Mesma coisa eu. Os programas que eu comecei a trabalhar antes, se eu não me atualizo, hoje eu não sabia nem mexer. E a Bíblia é atual, todos os dias que você abre, esse versículo, se você abrir amanhã, vai te falar outra coisa. O versículo que você leu hoje, amanhã se você ler, vai te dar outro entendimento. Se conecte, meu irmão. Levante isso aí e fala para o seu irmão. Se conecte. Ligue-se a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado porque o Senhor todos os dias nos traz. O Senhor não desiste. O Senhor sempre está querendo trazer novidade de vida para nós. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender, que os nossos corações estejam abertos para a palavra que vai ser ministrada essa noite. Que o Senhor possa estar dando entendimento, que essa palavra desça, que nós possamos dar frutos, que realmente nós possamos ser luz do mundo e sal da terra.
É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra com... Amém. Pai do Senhor, queridos. Vamos cantar o Senhor. Interessante o Moranes, pastor Moranes aí falando que tem uma galera que vem para a igreja, né, e quer escolher o pregador, né? É interessante isso. Não é só com o pregador que acontece isso, não. Às vezes é com o ministério de louvor também. Às vezes é com o guitarrista, é com o baterista, com o baixista, com o cantor. E a gente tá aqui, eu vou falar de mim principalmente assim, eu tento fazer o melhor que eu consigo, né? E às vezes Deus, na unção dele, ele faz o milagre e acontece além, por causa da graça dele, por causa da vontade dele. Eu tenho consciência, meu irmão, que eu não sou o melhor cantor, poderia estar cantando aqui para vocês. Não sou. Eu não me considero cantor. Não me considero que canto 100% bem, mas o tempo todo eu faço aquilo ali que o Morones acabou de ensinar ali. Estudo o tempo todo. Não somente o conhecimento humano, mas estudo também o conhecimento celestial, o espiritual, que é muito importante. De nada serve todo conhecimento mundano do mundo que você tiver, de nada serve só para ser jogado fora se você não tiver o conhecimento espiritual, se você não for rico em inteligência espiritual também no seu espírito, né? Então então a gente tem que saber aceitar aquilo que é de Deus, da onde e por qual meio Deus escolher para ministrar na tua vida. Hoje vai estar ministrando com a gente aqui a irmã Ana, né, Ana? Você recebe ela aí como profeta para a tua vida? Para ministrar na sua vida? Ninguém aqui quer escolher o cantor não, né? O Fernandinho podia estar aqui, o Davi Sassi podia estar aqui, né? O André Valadão, né? Mas vocês têm a gente. Não é? Vocês têm o Vitor, vocês têm o Rian, vocês têm o Bispo Heber, vocês têm, né? Essas duas aqui e tem eu. Então, entregue seu coração nessa noite, com sinceridade diante do Senhor, com fé, e vamos louvar e engrandecer a Ele, e vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Amém, aleluia. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em
Eu não vou viver. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu Tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Aleluia. Quem crê no Senhor, e diga amém. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Vamos E por assistir que o vídeo. estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória.
Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Chegou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, arrumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Senhor, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, 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 Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, Senhor, Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir
a sua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, arrumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh, oh, a honra, a glória, a força e o poder. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Oh, ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa agora. Ele te observa agora, meu irmão. Ele te observa agora. Oh, adore comigo agora. Oh, foi no partir do pão que ele sumiu. Oh, e o coração daqueles discípulos queimavam durante todo o caminho. Durante todo o caminho, oh, o coração queima de amor. Oh, aleluia. E assim conosco, o nosso coração queima por Cristo. O nosso coração queima, 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 queima de amor por Ele. Oh, oh, e no partir do pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem Ele é. Quem tu és. Oh, e ao som, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos a casa, arrumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar, só as vozes, cante. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra.
Ao pastor. Aleluia. Pastor Dioclides. Pode assumir a palavra, amém? Aleluia, glória a Jesus. Estão ouvindo aí, né? Amém? Que bênção. E o Anderson falando aqui do André Valadão, né? Quem mais aí? Davi Sasser. Rapaz, deixa eles lá, que eles são uma bênção onde eles estão. Graças a Deus por essa equipe de louvor aqui, abençoada. Glória a Jesus, que bênção, que maravilha. E sobre isso, né, eu vou até fazer um comentário também, já que ele fez o comentário, né, que não era um André Valadão da vida, mas graças a Deus por você ser o Anderson nas nossas vidas aqui. Eu digo mais, não é rasgação de seda, não. Canta muito bem, essa equipe aqui. Canta muito bem, mas não precisava cantar bem. Não tem necessidade, não. Por quê? Porque a sintonia aqui é pelo que eles são, né? Não é pelo desempenho. Então, mesmo que de vez em quando eles dessem aí as suas rateadas, suas desafinadas, tá tudo bem, porque aqui a atmosfera, né, que nos une é por causa de quem são. É nós aqui. Aí eu digo mesmo também em relação a nós, é por causa de quem somos. Eu fico vendo aqui pessoas nessa congregação com quem a gente já tem, né, está lidando há quanto tempo, né? Quantos anos? Quantos, vamos dizer assim, arranca-rabos, fala o que tem que falar e tudo bem, e está tudo bem. Por quê? Porque acima de todas as questões secundárias está a relação que a gente nutre uns com os outros. E glória a Deus, porque aqui nós temos uma relação. Eu tenho um bispo aqui que eu admiro muito, um casal de bispos que eu admiro, irmãos amados aqui, queridos Morones, Daniel, Anderson, Márcio, que um amigo de longa data, chegou agora a sua esposa agregando, João Vitor ali junto, essa família, pastor Natanael. Então, a gente vai querer mais o quê, né? Numa comunhão como essa. A irmã das Neves ali, ó, meu amigo Rafael, que sempre, né, vira e mexe, passa ali na minha casa. Aí daqui a pouco ele vai e me avisa, ó, tô levando aí um doce que eu fiz. E aí, assim, isso valoriza demais a amizade, mas mais do que isso, né? Não é o doce. O doce podia estar ruim, mas o doce dele é sempre bom, viu? Ele me levou um doce, mas podia estar ruim. Mas assim, o gesto, a atitude, a honra, a valorização dessa amizade faz com que todas as demais coisas sejam secundárias. Então, glória a Deus por essa igreja, por nossos irmãos. E eu não sei nem se eu cumprimentei a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a vocês aqui, os irmãos que estão em casa. Eu acho que é porque o apóstolo está aqui. E assim, quando o apóstolo está aqui, a gente se sente mais desafiado, né, apóstolo? Mas eu fico chateado quando a gente tem um culto como esse, e o senhor está aqui e o senhor não fala nada. Então eu quero que o senhor venha aqui pelo menos dar uma saudação. E eu quero também, né, não tem jeito ele vir, às vezes ele vem para os lugares, ele pensa que ele vai ficar ali quietinho. Pois é, mas só que aí não tem jeito. A pessoa como ele assim, a gente quer sempre tirar a casquinha, né, da presença. Então, nós vamos, ao menos aqui hoje, vocês sabem, o apóstolo sabe também que nós temos a nossa reunião de homens, né, que a gente, de 15 em 15 dias, pelo menos 2 vezes por mês, a gente se reúne para falar, né, de quem somos como homem, do nosso posicionamento como homens, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, em favor das nossas esposas, dos nossos filhos e, inclusive, em favor
da comunidade que a gente representa, né? E eu quero ministrar uma unção específica sobre nós homens. Então, assim, essa unção vai ser direcionada a todos os homens, apenas aos homens. Ao final, né, com o auxílio aqui do Bispo Weber, nós homens estaremos aqui para termos uma unção ministrada sobre nossas cabeças, viu, apóstolo? Aí o Senhor nos ajuda nesse sentido. Termos uma unção ministrada sobre nossas cabeças de envio, uma confirmação desta unção. Nossas reuniões têm sido uma bênção, graças a Deus, cada uma superando a outra em termos de palavra, em termos de interação. As pessoas que têm tido a oportunidade de trazer algo de Deus, vem assim cada vez mais se superando. E o Espírito Santo, às vezes a gente prepara a coisa de um jeito, o Espírito Santo faz de forma bem diferente. Então, graças a Deus por isso. Então, ao final da saudação do nosso apóstolo, nós vamos ter essa ministração aqui sobre as nossas cabeças, todos os homens que estiverem aqui. Meus filhos, a paz do Senhor Jesus. Jeitoso, né? Jeitoso nosso irmão. Então eu quero dizer para você que nós estamos aqui por causa de Cristo crucificado. Cristo, ao ser crucificado, ele levou todos os pecados, todas as enfermidades, todas as dores. Então eu quero aproveitar que você sentou, ficar em pé. Coloca uma cadeira olhando para você. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja vendo a gente, coloca aí na sua frente as pessoas e a sua vida, as áreas da sua vida, áreas da sua vida que está buscando uma resposta milagrosa. Fala aí, resposta milagrosa. Nós estamos sempre buscando uma resposta milagrosa. Para nós buscamos uma libertação. Quantas vezes nós nos encontramos embaraçados com as coisas deste mundo e então precisamos de uma resposta de milagre, que nos liberte, que nos livre. Mas não só para nós. Nós temos pessoas muito próximas a nós. Nós temos parentes muito chegados. Temos cônjuges, temos filhos, temos parentes muito próximos e que estão fazendo penitências variadas, faz esforços variados para conseguir uma libertação, para conseguir agradar a Deus. E essas pessoas precisam saber que Jesus foi crucificado. Então não há nenhuma penitência que nós possamos fazer que ultrapasse ou que resolva o que a crucificação, a morte, resolveu. Então coloca na sua cadeira aquela pessoa que você vem compadecendo dela. É sua esposa, que você vem compadecendo dela? É seu filho, que você vem compadecendo dele? Quem é que você vem compadecendo? De quem você vem compadecendo? Que você vem olhando os esforços ao ponto de mentir, para esconder um pecado, para esconder uma fraqueza, esforços ao ponto de fugir, para manter escondendo uma fraqueza. Aqui não precisa esconder fraqueza. Nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo, que carregou todas as nossas fraquezas. Ele conhece cada fraqueza sua, Ele conhece cada pecado seu, Ele passou por tudo isso, porém sem pecar. Aleluia!
E ele então levou este sofrimento que você está vendo. Coloca essa pessoa e lembra dela. Lembra quantos sacrifícios ela faz, quantos esforços ela faz. E não adianta muita coisa, porque a resposta que ela quer é alguém que ore em nome do Senhor Jesus Cristo. É alguém que traga os favores imerecidos de Jesus até essa pessoa. Então é isso que nós vamos fazer aqui, para devolver a palavra ao nosso amado, digníssimo pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Soberano Deus, Papai querido, muito obrigado por essa oportunidade. E muito obrigado pela palavra da cruz, pela palavra que o apóstolo Paulo pregou tanto aos coríntios. A palavra de Jesus Cristo crucificado, levando toda a enfermidade, levando todo o pecado, levando todo o desvio. E então, Senhor, como nós temos pais agora, que eu estou aqui com eles, estou com alguns pais aqui nessa cadeira, que assustaram com a decisão dos filhos, a decisão de seguir por um caminho estranho, mas esses pais estão recebendo agora a presença do Jesus Cristo crucificado, aquele Jesus Cristo que levou, aquele que tem a pá na mão, aquele que tem a pá para recolher toda palha, toda fraqueza, todo fracasso. Essa pessoa que vem pensando em morrer, pensando em suicidar e não sabia como fazer isso, eu estou dizendo que agora Jesus Cristo suicidou por você, Jesus morreu por você, e Ele morreu com vontade própria, com decisão própria. Então veja que esse lugar Jesus já tomou, você não precisa. Você pode agora, a partir desse momento, ver uma vida longa, uma vida próspera, para a glória de Deus Pai. Então eu estou orando nesse momento e trazendo Jesus com a pá na mão, para tirar essa acusação da sua vida, tirar esse domínio do pecado da sua vida. Jesus tem uma pá na mão e Ele está tirando essa difamação da sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus lança isso num fogo inextinguível. Muito obrigado, soberano Deus, por essa obra de Jesus. E nós contamos também, ó Pai, com a obra da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, Senhor, e nos deu o Teu Espírito. Então nós temos aqui, Senhor, um avivamento para acontecer na nossa vida. Nós temos um avivamento que vai nos trazer uma nova disposição, uma nova proporção de vida. É assim que estou abençoando essas famílias aqui representadas, estou abençoando essas pessoas aqui representadas, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus e devolver a palavra. Aleluia. Eu quero os homens aqui à frente. Todos os homens, não importa a idade. Consegue abrir aqui, Alisson? Aleluia. Glória a Jesus. Não. O senhor e o bispo, nós vamos passar aqui por vocês, e vocês vão ministrar sobre nós esta unção de envio, conforme aquilo que o senhor mesmo já nos orientou certa vez, e vamos fazer dessa forma. Então a gente vai passar por aqui, o bispo, o apóstolo estarão nos ungindo, nos capacitando para a obra que a gente vai realizar nos próximos dias cada vez mais. Uma unção de capacitação. Vocês com uma unção
Salmo 128 vai ser a unção, a unção do homem que teme a Deus. Então, vai ser esta unção. Na família, o homem que teme a Deus. E depois dá uma olhadinha lá nesse versículo. O homem que teme a Deus com as próprias mãos trabalha, não é? E vai conquistar e vai ser feliz. E ele é feliz, tá? Você vai ver lá que o homem é feliz, tá bom, meus irmãos? Aguarda aí para receber essa felicidade, né? E tudo lhe irá bem. E a ordem que está escrito isso aí é muito interessante, né? Ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa questão das coisas ir bem depende só de uma coisa, do seu sorriso. Do que depende para as coisas ir bem? Meu sorriso. Gostou? É simples. Você é homem. Cristo é o seu cabeça. Você é a autoridade máxima na terra. Sorriu, tudo te irá bem. Aleluia. Então nós vamos começar. Vai começar por mim, e as mulheres se alegrem, né? Porque vocês vão receber os benefícios disso que está acontecendo aqui conosco. Deseja esse homem para toda casa, para toda mulher. Deseja. Todas podem. Talvez você não queira, mas seja colocar esse marido representado aqui. Por exemplo, o pastor é pastor. Ele representa todos os maridos da igreja, representa todos os homens da igreja. Então, quando ele for passar aqui, veja o seu marido posicionando como homem que teme a Deus. Vai ter que falar nesse negócio toda hora? Então tá certo. Meus amados homens, feche os olhos e faça um pedido para Deus. Fala com Deus, Senhor, por favor. Me unja com a unção do homem que teme ao Senhor. Me unja com a unção do homem, Senhor, que do trabalho come, alimenta e prospera. Me unge com a unção da alegria e da felicidade, para que tudo me vá bem, em nome de Jesus.
As mulheres vão começar a notar um resultado na vida delas. Todas as mulheres aqui representadas por estes homens, todas as mulheres vão começar a compreender uma unção delas de videira frutífera. Toda mulher, aleluia, vai começar a perceber a liberdade de frutificar. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. E vamos continuar com o nosso tema. E nós vamos falar hoje a respeito da renovação das vestes. Gostaria que a igreja abrisse em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos ler apenas do versículo 9, mas todo o capítulo 3 é importante, nós vamos ir comentando a respeito dele. Amém? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? E no 12 ele está dizendo aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e por aí vai. Nós vamos parar por aqui, porque senão nós vamos só ficar lendo. E eu quero, quando nos foi dado para falar sobre a renovação das vestes, me veio ao coração falar todo o capítulo de Colossenses, onde ele vai falar sobre revestimento. E o revestimento, para a gente entender bem o que é revestimento, significa que nós estávamos despidos, e agora nós vamos ser vestidos novamente. Aqui é dito que vos revestistes do novo homem. Esse novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, por que é necessário esse revestimento? Porque esse revestimento é Cristo, o Senhor, em nossas vidas. A gente começando a ler em Colossenses, nós vamos entender que nós estamos de fato revestidos de Cristo. E as vestes, nossas vestes representam tanto a pessoa que nós somos, quanto a autoridade que nós ostentamos. Um policial militar, por exemplo, um bombeiro, ele está lá vestido com aquele uniforme, com aquele fardamento. Fazendo isso, ele vai dizer que ele está agindo ali não no nome dele mais. Ele age representando aquela roupagem que ele ostenta. Assim somos nós. O que aconteceu então conosco em Cristo Jesus? Como o apóstolo mencionou, no fenômeno da cruz e da ressurreição. Ele diz aqui em Colossenses 3. Em Colossenses 3, no versículo 1, diz que fomos ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Então, uma primeira verdade que é nossa, que a gente precisa tomar para nós, com toda convicção: em Cristo nós morremos, porque com Ele também nós já estamos ressuscitados. E agora, estando já ressuscitado com Cristo, nós buscamos
as coisas lá do alto. Então, para a gente entender o processo desse revestimento. E aí diz assim: nossa vida está agora oculta em Cristo. 3:3. Ele diz assim: pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, no 2, né? E no 3 vai dizer: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós estamos, é como se nós estivéssemos aqui, ó, entrelaçados. Nós e Cristo somos um só, somos uma pessoa só. Não tem como separar nós de Cristo nem as nossas ações. Voltando à questão do uniforme, do fardamento, uma vez eu me deparei com uma situação, algumas pessoas da corporação se depararam com uma situação. Estavam sendo chamadas para responder na corregedoria, porque eles estavam nas redes sociais, fardados como quiseram fazer, emitindo opiniões diversas sobre diversos assuntos, sobre diversas coisas. Sem entrar no mérito de outras questões aí, mas o que acontece? Eles foram chamados por quê? Porque ostentando aquele uniforme, agora também eles estavam representando a própria instituição a qual eles ostentavam em suas vidas. Isso eu comento isso para a gente tomar, né, a nós aqui como exemplo. Nós e Cristo somos um. Somos representados agora por Cristo e representamos a Cristo então no nosso viver. Então existe esse entrelaçamento. E aqui diz aqui: precisamos deixar essa vida agora se manifestar, que é o 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, o que eu tenho que fazer para Cristo ser visto e reconhecido? Simplesmente entender isso, reconhecer isso e viver como quem sabe disso e deixa fluir, deixar Cristo naturalmente. Saber que o quem você ostenta, né, te torna também responsável por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, pela forma como nós agimos. Mas é importante a gente entender uma coisa também: não é que a roupa que nós vestimos é quem vai fazer quem nós somos, mas é o contrário. Pelo fato daquilo que nós somos, aí nós ostentamos aquilo que diz respeito a algo sobre nós. É por isso que a gente também é bem resolvido, né, nessa questão. Cristo, por exemplo, ele não entrou em crise quando ele precisou, né, ele não entrou em crise de identidade. Ele sabia quem ele era e ele precisou se despir, né, quando ele mesmo precisou se despir, estava tudo bem para ele, para servir a mesa, como foi cantado aqui, e para lavar os pés. Estava tudo bem, porque em primeiro lugar, ele entendia sobre a natureza dele, mas ele também foi despido pelos seus algozes, e estava tudo bem também. As pessoas veem a imagem de Cristo na cruz, né, e bota já aquele paninho, né, para tampar algumas coisas lá que eles acham que não deveriam estar à mostra, mas não foi assim a realidade. Nós temos que saber que Cristo foi crucificado nu. E tendo sido crucificado nu, em nenhum momento ele ficou aquém da sua dignidade, não houve nele crise na sua identidade, porque ele passou pelo constrangimento e pela vergonha, né, de ser desnudado ali pelos seus algozes. Mas entenda que ali ele já estava vivendo justamente quando ele estava nu, e porque ele foi forçado a isso pelos seus algozes, ele já estava cumprindo, ele já estava ali no ápice de quem ele era. No ápice, aquilo não mexeu com sua autoridade. Então, é isso que a gente precisa entender em primeiro lugar, porque senão a gente inverte as coisas. Sabe o que a gente faz quando a gente não entende isso? A gente é que vai procurar roupagem. Nós vamos ficar igual Adão e Eva, né?
eles, olha só, vamos entender o motivo porque estava tudo certo com Jesus, apesar dele ter se despido e colocado uma roupa para servir, um avental para servir, ou quando também tiraram dele as suas vestes e o deixaram nu. É porque ele tinha consciência de vestimenta espiritual que ostentava a autoridade dele. A autoridade dele não estava naquilo que os olhos poderiam ver e nem naquilo que ele mesmo poderia colocar sobre ele, mas estava relacionado àquilo que o Deus fez na vida dele e o chamou. Adão e Eva, eles estavam nus, está escrito assim, né, lá em Gênesis, e não se envergonhavam. E por quê? Porque, em primeiro lugar, o foco deles não estava nas coisas visíveis e aparentes, mas o foco deles estava o quê? Nas vestes de santidade que eles já estavam revestidos. O olhar deles era puro, um para o outro. Quando eles pecaram, aí as coisas mudaram. Eles passaram a olhar um para o outro de uma outra maneira. Aí ficaram cada um tentando cobrir as suas vergonhas. E é assim, a gente não entende muitas vezes. E às vezes é assim que a gente se comporta na vida e na nossa forma de viver a nossa religiosidade. Porque a gente, se a gente não entende isso, a gente vai fazer como Adão e Eva fizeram. Foram buscar meios próprios de se revestir. Eles entenderam que estavam nus, agora eles precisavam de se revestir. Mas eles foram buscar numa natureza em cima de um olhar já terreno, humano, caído, numa natureza carnal. Eles foram buscar uma roupagem que iria se corromper. Foi arranjos que eles fizeram para aquilo que eles enxergaram a respeito deles. E eles, ao enxergar isso, eles começaram a perceber que eles tinham que se proteger um do outro. Eles começaram a perceber que o olhar do outro já não era mais o mesmo sobre ele. Por isso eu vou me proteger assim. Por isso que a gente vê muitas vezes a roupagem humana que o Colossenses, o apóstolo diz, é que não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, é porque é o seguinte, essa roupagem humana que nós buscamos, ela se corrompe. A gente precisa entender que já estamos despidos desse velho homem, e então a gente não precisa buscar mais fantasias, né, para nós, roupagens que vão, porque as roupagens que a gente coloca, sabe qual é a nossa intenção muitas vezes? Não tem a ver com o que a gente sabe que é. Às vezes a roupagem que a gente procura trazer e até as máscaras que a gente tenta usar tem a ver com aquilo que a gente quer que as pessoas pensem ao nosso respeito. É sobre a nossa reputação, sem que a gente não precisava. Então, gastar energia nisso, se a gente já entendesse que nós e Cristo já estamos entrelaçados, e é só uma questão agora de viver a vida que temos em Cristo Jesus. Mas por não entender isso, as pessoas gastam muita energia sempre investindo em roupagens que vão, com o tempo, se corrompendo. Daqui a pouco, as pessoas estão observando direitinho. Acho que ele não é bem assim, não. Acho que daí a pouco ele vai ter que buscar uma nova roupagem para sempre parecer que é alguma coisa. Ele está inseguro a respeito da sua identidade. Ele está inseguro a respeito de quem ele é. E a gente, nos revestir de Cristo, é nos revestir, acima de tudo, de quem Cristo é. Porque Jesus, né? Jesus é o nome dele de batismo, né? Mas Cristo é o nome da sua missão. É o nome da sua vocação. É por isso que o homem que está escrito aqui, que revestiste de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
esse homem que foi criado segundo a imagem daquele que o criou, não é o homem Jesus, mas é o homem Cristo. Jesus só é quem é, e nós admiramos e glorificamos o nome dele, porque ele é Jesus, o Cristo. Se ele se tornasse apenas Jesus, logo, logo ele ia ceder aos apelos de Pedro, né? Senhor, poupa-te. E quando não entendemos, né, Cristo em nós, tudo que a gente quer é isso. Vestir uma roupagem que não condiz com a missão do Cristo. Por isso que não reconheceram antes, lá no caminho de Emaús. Eles ainda estavam com um pensamento, ainda não haviam evoluído desse pensamento, desse entendimento. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, aí eles passaram a entender. E sabe de uma coisa? A gente precisa estar pronto para isso. Pessoas que a gente pôde conhecer na palavra de Deus, que são referências para nós, né? Eu citei Adão e Eva, mas a gente pode citar como José, né? Como José, sabendo quem ele era. José é aquele filho maravilhoso, né? Que o pai Jacó amou, e aí por ter amado, fez para ele uma roupa especial. A roupa, né? A nossa roupagem, como a gente já está falando, diz respeito ao quê? Ao que é entendido sobre aquela pessoa. Aquela túnica, né, tá lá, aquela que iria até os pés e iria revestir toda a manga. Era uma túnica muito especial. Dizem aí os teólogos que aquela túnica era uma túnica de muitas cores. Então, é dada àquele a quem você quer conferir uma honra maior, uma dignidade maior. E o que a gente percebe a respeito de José, o que queria ser conferido a José, seria a primogenitura, apesar dele não ser o mais velho dos seus irmãos. E José foi colocado naquelas túnicas. Quando nós entendemos que temos um revestimento, nós vamos ter, como a gente entende na lei da promoção, nós vamos ter sempre embates à altura da autoridade que nós estamos ostentando agora. Isso a gente já está ciente, não é novidade para nós, e já estamos prontos para isso. Por isso que José enfrentou o grande problema, porque ele já começou a ter problema com o ciúme dos seus irmãos. Ele já começou a ter problema com a intenção dos seus irmãos contra ele, por causa do que eles já estavam julgando ser um privilégio dado a José e não a eles. E aí, uma das primeiras coisas, né, um dos primeiros atos ali contra, um dos primeiros embates, foi a captura de José, retirar a sua túnica e lançar ele numa cisterna. Só para a gente entender que todas as vezes que nós enfrentamos uma questão relacionada ao revestimento na nossa autoridade, sempre, quando a gente sustenta aquilo, independente dos constrangimentos, entendeu? Quando a gente enfrenta aquilo, a gente sempre volta com um revestimento ainda maior. É o que vocês podem ver na vida de José. Primeiro ele recebeu a túnica talar, que dava a ele uma dignidade que não era era conferida a poucos, mas ele no embate que sofreu foi primeiro para uma cisterna, depois seguiu vendido como escravo, por ser quem ele é, independente das vestes que ele ostentava ali, porque, como a gente falou desde o início, é primeiro sobre quem nós somos que está tudo bem. Não se preocupe não, você vai passar constrangimentos na sua vida às vezes, as pessoas vão vir contra você e às vezes vão até te expor, né? Te expor, buscar te expor. Fica resolvido quanto a isso, porque lá, quando José chegou num outro nível, que já foi lá no Egito, uma das primeiras coisas que foi vista nele era uma autoridade ali, que estava dentro dele.
E aí ele foi revestido com autoridade como o maioral na casa de Potifar. Novamente outro embate. Porque José, nesse embate que ele teve lá dentro da casa de Potifar, ele preferiu, né, quando a mulher de Potifar veio para cima dele, né, para você entender os ataques que a gente sofre na nossa autoridade, né, quando aquela mulher de Potifar veio para cima dele, porque queria ter algo com ele, ele falou: não, eu não vou desonrar a Deus e ficar aqui vestido, né, de uma reputação enganosa aqui. Ele largou as vestes para trás e teve que sair correndo nu. Ele preferiu o constrangimento da nudez, sem aquelas vestes que, né, confeririam honra a ele aos olhos dos outros, só que caindo seria uma vida já enganosa. Aquelas vestes que estavam sobre ele já iriam virar uma fantasia, uma mera fantasia, porque não representaria mais quem ele era. Ele saiu, ele preferiu o constrangimento da nudez a ter que desonrar a Deus, enganando a Potifar. E aí novamente houve todo aquele revés contra ele, e ele foi lançado na prisão para ser levantado novamente agora como o príncipe do Egito, né, para ser levantado agora novamente como abaixo de Faraó, aquele que tinha, né, autoridade sobre todo o Egito. Agora a gente entende, né, que estamos revestidos. E aí ele diz aqui, né, continuando: aí ele diz aqui, no 12 em diante: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de humildade, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aí diz aqui: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E diz no 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Estar revestidos de Cristo e ter Cristo, a palavra de Cristo, habitando ricamente em nós, como está escrito no 16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Estar revestido de Cristo é saber que temos também a palavra dele, como foi dito aqui desde a abertura do culto pelo Morones, habitando ricamente em nós. E essa palavra, e essa paz de Deus é que vai ser o árbitro dentro do nosso coração. É por isso que a questão agora gira em torno o que é arbítrio? Arbítrio é quando nós estamos tendo um conflito de interesses. Todos nós temos isso. Então a gente vai saber, se Cristo habita ricamente em nós, a gente vai saber que isso não quer dizer que não teremos conflitos de interesse, porque nós temos que explicar que nós temos, nessa ocasião aqui que nós lemos Colossenses, está falando que nós temos uma união mística mesmo com Cristo. Estamos entrelaçados, realmente, não é isso? Mas isso não é misticismo. Nós não perdemos a nossa humanidade. Então, nós vamos continuar tendo essa consciência da verdadeira natureza que temos em Deus. Somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade, somos sal da terra, somos luz do mundo, já conhecemos o nosso legado, mas nós sabemos, mas agora nós vamos entender, nós vamos buscar entender como isso vai repercutir agora
nas nossas questões práticas da vida. E é isso que o apóstolo vai falando aqui. Olha, baseado no tudo que eu acabei de explicar. Eu sei que é difícil de entender, até eu, às vezes, me embolo para entender isso, porque eles, baseado em tudo que eu acabei de explicar, saiba agora. Aí ele vai dizendo quais serão os resultados disso. E como eu falei, é uma união mística, mas não é misticismo. Então, quando você vai ter a sua vida diária, quando você vai ter a sua vida prática, você vai ter conflitos dentro de você. Quem vai dizer para você, quem vai ser o árbitro do seu coração? A paz desse Cristo que habita em você abundantemente. A paz que vem por intermédio desta palavra que você tem habitando em você abundantemente. Não é a paz, né, que o mundo dá. Não é um tipo de paz que as pessoas querem nos fazer entender. Não é uma alegria, tá vendo? A gente sente alegria, inclusive, mas não uma alegria que o mundo quer fazer entender. A gente, inclusive, na nossa reunião de homens, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque as pessoas têm uma mania de dizer, né, se isso te faz feliz, e em nome da felicidade, né, que elas acham que precisam ter e merecem ter, que Deus não nos chamou para viver em tristeza, mas para nos conferir a felicidade que a gente tanto está buscando. E aí a gente tem aquele velho jargão: se isso te faz feliz, não devemos nos esquecer que a paz de Deus é que precisa ser o árbitro do nosso coração. Todas as coisas que vamos fazer e decidir na nossa vivência diária, na nossa relação familiar, nas nossas relações entre pessoas, precisam estar sustentadas, respaldadas pela paz que a gente tem em Deus e na sua palavra. Por isso que a palavra sempre vai ser essa referência para nós. Por isso que a palavra de Deus sempre vai ser o referencial, o peso, né, em nós. Às vezes, por ser muito sentimental, né, a gente é guiado às vezes por sentimento, a gente sente que tem que fazer muitas coisas que nos fazem feliz. Aí a gente usa a palavra de Deus aqui como o crivo daquilo que de fato a gente precisa saber fazer. E aí aí a palavra de Deus vai nos fazer entender que a gente vai precisar naquele momento fazer algumas coisas que não vão nos deixar muito felizes, porque o que a gente queria mesmo era fazer aquele trem que vai proporcionar uma felicidade humana, carnal, mundana. A sabedoria desse mundo, ela é terrena, ela é animal e é diabólica, está escrito. Por isso que a palavra de Deus é sempre o crivo para nós. E aí, quando temos a palavra de Deus habitando ricamente em nós, aí de fato, o que a gente vai buscar em primeiro lugar não é a nossa reputação, não é a sustentação da nossa reputação, nem da nossa felicidade, nem do prazer que nós temos em nós mesmos, mas daquele prazer que a gente vai buscar e obter em Deus. Por isso que, né, está escrito que nós muitas vezes seremos perseguidos, mas não abatidos, perplexos, mas não desesperados, não é isso, Anderson? Não desanimados, porque haveremos de enfrentar coisas que, humanamente falando, a gente fala: isso não é para mim, cara, isso não é para, isso não tem condição. Eu, como ser humano, eu preciso disso para me libertar dessa tristeza. E aí a gente pensa que não dá conta. Às vezes a gente é levado a viver coisas que a gente mesmo pensaria não dar conta, justamente para a gente entender que nós temos algo que sobressai ao conhecimento humano e à capacidade humana que a gente julga ter. Coisas intensas da nossa vida, coisas intensas.
e desafiadoras. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo, se eu não me engano, aos Coríntios, ele diz assim: eu não quero, irmãos, que ignoreis a grande tribulação que veio sobre mim. Tribulação tal ao ponto de nos desesperarmos, até mesmo da própria vida. Ele já contava ele já se contava como alguém que não tinha muito mais o que querer da vida, tamanhas eram as perseguições que ele sofria e os desafios que ele enfrentava. E muitas vezes ele achava que ele nunca dava conta. A passagem do naufrágio lá é um exemplo disso. Ele precisou fazer uma travessia muito difícil para um determinado lugar e ele foi como prisioneiro. No fim das contas, por causa de quem ele era, tá vendo? As pessoas o viam como prisioneiro, mas ele estava revestido de uma autoridade que o fez aquele que governou todas as ações daquele navio para que o povo fosse mantido em vida, fosse mantido em proteção. E o Espírito Santo foi falando a ele que fique tranquilo, nenhum desses homens aqui vão se perder, nenhuma dessas pessoas que estão nesse navio. Aquele navio tinha os tripulantes, aquele navio tinha um capitão, mas o apóstolo Paulo, por meio da autoridade conferida a ele, que capitão nenhum já poderia resolver, porque o navio já estava à deriva, ele assumiu o controle da situação, e todos precisaram se render à autoridade que estava sobre ele, e ele falava: fica tranquilo, Deus me falou que nenhum de vocês vão se perder, apenas façam o que eu mando, apenas sigam a minha orientação. E aí eles chegaram numa ilha, né? Se eu não me engano o nome da ilha Malta, e houve salvação naquele lugar. Então, nas coisas que a gente menos pensa, né, e entende, estando alinhado, né, com Deus, em sintonia com a missão de Deus, nós vamos, no fim das contas, entender que houve propósito. Por mais constrangedor que seja, para o apóstolo Paulo foi constrangedor, ele, para sustentar o testemunho que ele tinha diante de Cristo, ele tinha uma reputação, né? O homem foi criado aos pés de Gamaliel, então o homem era um doutor, e agora ele estava ali seguindo naquele navio como prisioneiro, e passando por todo aquele constrangimento, que, como um pastor gosta de dizer, o pastor Paulo Borges Júnior, pastor, passou por constrangimentos, mas nunca houve comprometimento. Não tem problema os constrangimentos que a gente passe, a gente precisa só saber que nada do que a gente passe vai comprometer o propósito de Deus na nossa vida. Nada do que você passe, por mais desafiador que seja, que tenha sido, que você esteja vivendo agora. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vivendo situações que, trazendo para a mensagem de Paulo dentro daquele barco, né? Você está querendo pular do barco, né? Não, ninguém me ouve, Deus precisa me salvar, porque são todos pecadores, né? Porque são todos infiéis, então vou pular do barco para que Deus me salve, porque eles não merecem. E Deus está falando diferente para nós. Deus quer usar você para conduzir este barco. Você é a referência de salvação, como foi o apóstolo Paulo no barco em que ele estava. De prisioneiro, por entender o revestimento e autoridade que estava sobre ele, independente do constrangimento que ele estava vivendo, agora ele estava ali no ápice da missão dele de salvação naquele barco. E as pessoas tiveram que se render à vida de Deus existente na vida daquele homem. Da mesma forma que hoje, né, nós somos chamados para, como Cristo, né? Cristo, se de Cristo nos revestimos, quem é Cristo? A pessoa de Cristo diz respeito a quê? A Cristo é aquele que não buscou salvar a si mesmo,
quando foi sugerido isso a ele, mas aquele que deu a vida e aceitou, né, os constrangimentos que necessário for e autoridade, para que nesse maior momento de tensão na sua vida, seria o momento em que a sua autoridade estava mais em evidência. A gente pensa que é o poder, né, que confere autoridade. E Cristo não precisou de poder. Quando o seu momento máximo, a sua autoridade foi evidenciada no seu grau máximo, foi nu naquela cruz, assim que a salvação chegou a nós. Foi diante do momento de maior vergonha, né, humanamente falando. É tipo assim, quem olhava e não entendia o propósito dizia: coitado, que vergonha, meu Deus, eu no lugar dele, se eu fosse realmente filho de Deus, não tem condição não pode ser filho de Deus, porque que filho de Deus vai suportar uma humilhação dessa e não vai, como sugeriu o outro ladrão, né, da cruz? Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a mim. E o Cristo, né, ele diz assim: quem quiser, essa é a missão do Cristo, viu? Somos um em Cristo. Cristo, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vir após mim, quer dizer, não é vir após mim, quer dizer, não venha que eu estou salvando vocês, não. É vir após mim, assim como Cristo é aquele que salva, é aquele que tem uma missão, e os passos de Cristo e do Cristo são esses aqui, ó. Cristo está passando por esse caminho. Tem o Emaús, mas aliás, antes tem o Gólgota, né? Tem a Via Dolorosa, tem a cruz, tem os constrangimentos. Foi por aqui que eu passei. Quem quiser vir após mim, se você se identifica comigo, com a minha missão, vem após mim. É por aqui que eu estou passando. Vem após mim e passe também sem chororô. Ao invés de assumindo a responsabilidade como eu assumi, ao invés de pedir ao Pai salvação. Aí às vezes a gente está vivendo um problema, uma situação, o que a gente faz? A gente pede a Deus a salvação para nós, em vez de pedir a Deus para que nos use naquele momento, para aquela situação que vai produzir salvação para outros, como o apóstolo diz aqui, Paulo em 1 Coríntios, sobre as coisas que ele passou, e ele disse assim, ó, para que outros pudessem viver, ele teria que morrer. Então é isso. Quer vir após mim? Diz Cristo. Nós já sabemos agora qual é a nossa responsabilidade, porque a gente sabe qual é a nossa identidade. Nós somos um com Cristo, então nós somos o Cristo aqui nessa terra. Vamos nos colocar de pé? Isso diz que nós não viemos para a igreja para ser salvos. Nós viemos para a igreja porque somos salvos. A cruz de Cristo se revelou em nós, já morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele, agora nós somos dele, o instrumento da salvação que Deus está promovendo em toda a terra. Por isso que está escrito, só mais esse detalhe, que a terra geme, clama pela revelação dos filhos de Deus. Não é, tá vendo? Não é nós que estamos sofrendo as coisas que o mundo está fazendo contra nós, a igreja. A gente passou em uma fase, esses tempos atrás, que induziu a igreja a ficar reclamando e tentando buscar salvação para ela, e querendo condições favoráveis a ela, e a gente lutando, tá vendo? Pegamos em armas nossas, porque a gente pensou que teríamos que buscar de Deus condições favoráveis a nós. Não é isso. É nós, né, num mundo que não está mais tão favorável aí, que nós agora vamos nos revelar. Então não é, como eu sempre gosto de
de repetir. Não é nós que estamos reclamando do mundo mal e as trevas que existem no mundo, como sal da terra e luz do mundo. Mas é o mundo que está esperando a nossa revelação e a nossa manifestação como luz desse mundo. Enquanto a gente não entender isso, realmente é isso que vai acontecer. O povo vai gemer. A terra vai continuar clamando, porque a gente está posicionado no lugar errado, como quem se defende, como quem se protege. Não somos Adão ali na queda. Está vendo? Então agora vamos orar ao Senhor, entendendo agora que estamos revestidos deste novo homem. Esse novo homem que ele está agora, cada dia, como está escrito no 10 aqui, se refazendo para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer assim, hoje eu estou nesse nível aqui, amanhã eu não estou capengando, amanhã eu vou estar melhor ainda, a glória vai estar cada vez mais manifestada. Se a minha autoridade for confrontada, como a questão de José ali, e eu pensar que eu fui removido dela, é porque é para eu galgar ainda um revestimento ainda maior. Então fiquem tranquilos. Então vamos agradecer a Deus por saber a nossa posição, por entender o nosso lugar. E por saber a nossa posição, entender o nosso lugar, é que você toma as vestes que Deus já te deu, já te revestiu, agindo conscientemente. Eu sempre digo na nossa reunião de homens, né, que uma coisa que caracteriza nós homens principalmente é a nossa intencionalidade. Então nós não estamos aqui para viver refém do mundo, não. Nós estamos aqui para sermos intencionais por entender quem nós somos. Então a gente vai saber que cada palavra que a gente diz, quando abrimos nossa boca, tem um efeito na nossa área de ação. Cada gesto que a gente produz tem efeito na nossa área de ação. É por isso que toda palavra frívola nós haveremos de dar conta, porque não condiz com a nossa natureza e com o propósito que a nossa natureza produz. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela sua vida. Coloque sua mão na sua cabeça, no seu coração. Traga agora também as pessoas que estão debaixo da sua autoridade e as receba. Entendendo quem você representa para elas. José representou alívio para a fome que haveria sobre toda a terra. A sua autoridade também representa alguma coisa que você talvez não entende agora, não entende hoje. Então, coloque a mão no seu coração, na sua cabeça e dá graças a Deus. E pede ao Espírito Santo para que você esteja mais pleno no seu conhecimento a respeito de quem você é, para que você manifeste com cada dia mais ousadia, intrepidez, a autoridade que Deus lhe conferiu. E não tenha medo dos ataques contra este revestimento. Não tenha medo de ser despido, porque isso não vai afetar ainda quem você é. Você vai receber algo ainda maior quando você enfrenta isso com dignidade e com discernimento. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pelos teus filhos, por tua igreja, o propósito que o Senhor deu a nós como igreja aqui nesta terra, sal da terra, luz do mundo, o revestimento que o Senhor nos conferiu para isso. Estamos revestidos de Cristo, ressuscitados com Ele. Então do alto que nós vemos todas as coisas. Nós não pensamos como o mundo pensa, porque o mundo pensa como o diabo pensa, mas nós estamos com a nossa mente, o nosso coração alinhado à mente e ao coração de Deus. Obrigado pela nossa missão como Cristo aqui nesta terra, revestidos de Cristo, entranhados com a vida de Cristo, entrelaçados na vida de Cristo. Obrigado pelo que nós representamos neste mundo e a forma como o nosso falar, o nosso andar
está afetando as pessoas da nossa área de ação, nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, a sociedade, as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Eu te louvo, ó Deus, eu te louvo, ó Pai, te glorifico, meu Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, realizando na vida da tua igreja, na vida de cada um aqui presente e das famílias aqui representadas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero passar para o Bispo Heber finalizar. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Podeis assentar? Vou tomar só mais 2 ou 3 minutinhos seu. Eu quero pegar o ensejo do que o pastor Dioclides já vem falando. Eu vou orar pela sua identidade financeira. E a sua identidade financeira é essa, que está conectada, aliançada a Cristo. O que determina para onde está indo o barco da nossa vida financeira, não é como o mundo está dizendo para onde está indo a nossa vida financeira, e sim a fé que nós temos no Cristo. Amém? A fé que você tem nesse Cristo, jovens, vou botar um mural aí atrás ou aqui na frente, parede dos jovens. O que determina a sua fé, o barco, a sua direção financeira, preste muita atenção nisso, é a sua aliança em Cristo, o seu revestimento em Cristo. Pegando o ensejo da mensagem do pastor, muito gostoso, alimento sólido, né? A gente vai passar uma semana inteira ruminando isso, tendo que comer. O apóstolo Paulo falava assim: eu sei viver no pouco, e sei viver no muito. Nem A e nem B, nem pouco e nem muito, desvirtuou a minha fé no Cristo que me reveste. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós viemos aqui como homens e mulheres fiéis. Trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas com o propósito de chegar no muito, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que aquele que semeia está esperando chegar no muito, aquele que é fiel no pouco está esperando chegar no muito, amém? Essa esperança não é uma esperança vã. Ou alguém vem cá, dizima e fala assim: não, estou dizimando aqui, né, Sara? Só por dizimar, estou ofertando por ofertar. Não, esse ministério não ensina você a fazer isso. Se você está fazendo, você sabe aonde você quer chegar. Amém? Vocês ficam me olhando com essa cara assim. Eu tenho certeza que você sabe onde você quer. Se você não sabe, a partir de hoje você precisa saber. Para que a sua fé no Cristo que te revestiu não seja abalada porque você está vivendo com pouco, ou porque você está vivendo com muito. Que não determine o valor que você tenha na sua conta bancária, o caráter mundano que pode muitas das vezes querer aparecer na sua área, na sua vida, na sua área de ação. Muito pelo contrário. O revestimento que você é em Cristo vai determinar como você fala a respeito da sua vida financeira. Quando você está no pouco, já precisou de comer água com angu? Ou água com farinha que vira angu? Só aquilo? Ou já precisou de comer? Nos dias de hoje é charme, né? Picanha. Comer picanha é charme. É sinal de ostentação. Mas se você vai comer só água e farinha, a sua aliança com Cristo, na sua fé, fala a respeito daquilo que você está prosperando, aonde está indo o seu barco. Água com farinha não determina os valores de uma fé mais ou menos, e sim sabe para onde você está indo. É o que o Morones falou na abertura do culto. Aquele que não tem nada, Morones, é aqui que acontece isso. Aquele que murmura quando está pouco e reclama quando está muito, até o que pensa que tem, está perdendo. Eu quero te chamar para você agradecer a Deus, adorar a Deus, de manhã, de tarde, de noite, porque você é fiel. Porque fidelidade não é um atributo seu, é um fruto do Espírito Santo.
Você não vai morrer, você não vai ser crucificado para ter fidelidade. Você é fiel porque o Espírito Santo de Deus te tornou fiel. É do caráter do Espírito Santo te fazer fiel. Comendo arroz ou água com farinha ou comendo picanha. Você é fiel em qualquer situação. Saber viver no pouco, saber viver no muito e saber viver na fé em Cristo Jesus. Por isso que você dizima, por isso que você oferta. Aí você pode acolher a sua família e dizer assim: meu marido é próspero, minha esposa é próspera, os meus filhos são prósperos. Hoje a gente estava tendo uma reunião lá na igreja, e você já pode se colocar de pé lá no Pedregal, uma reunião de bispos. E aos homens aqui eu quero dizer uma coisa: foi lançada lá uma palavra que o apóstolo compartilhou conosco, quando Deus mandou que Noé pegasse a ele e os filhos e as famílias, a família que envolvia a área de ação dele, falou assim: entra na arca. Aos homens que estão aqui, na sua vida financeira, quem você quiser trazer para dentro da sua área de ação, como um mistério misterioso de resposta, de grandiosidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida financeira, você pode dizer assim: eu vou abarcar essas pessoas na minha área de ação. Viu, Moroni? Seu pai, sua irmã, seus sobrinhos, quem você quiser. Você não vai precisar tirar dinheiro, você vai trazer eles para um lugar onde está seguro. Aonde era a segurança da família, daquele povo? Debaixo de uma palavra de Deus que Deus havia dado a Noé. Coloque eles para dentro da arca. Eu quero te encorajar essa noite. Se você tem dízimos e ofertas, se você faz isso já no final do mês, no início do mês, eu quero que você saiba que você vai pegar de novo essa cadeira e vai abarcar a sua área de ação, a sua família. Coloca também a sua, se você tem autoridade e entende a autoridade que tem, coloca aí a sua empresa, a empresa que você trabalha. Coloca aí o seu nome, porque aí está a maior prova de que você é filho de Deus, que você está aliançado num revestimento que não é natural, é um revestimento espiritual. E a sua vida financeira não é para viver lamuriano, é para viver glorificando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua glória, na tua presença aqui, debaixo dessa palavra que já foi ministrado neste culto, os nossos irmãos que estão nas suas casas, que vão assistir esse culto, que vão assistir essa ministração. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigado por clarificar na nossa mente, no nosso coração, esta aliança que temos, esse revestimento que temos espiritual com o Senhor, essa aliança que temos espiritual, e essa aliança, Espírito Santo de Deus, é que comunga na nossa fé, e a nossa fé é por isso que cremos e falamos a respeito da resposta financeira que a tua igreja, que os teus filhos, que as famílias estão sendo alavancadas para chegar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela identidade financeira de cada um deles. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo trabalho das mãos dos teus filhos. Muito obrigado pela intelectualidade, pela capacidade de possuir, de adquirir riqueza e administrá-las bem diante do Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a vida deles o aumento de paz, o aumento de prosperidade, aumento de intimidade na tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre eles crescimento para eles na vida financeira. E Espírito Santo de Deus, serem experimentados pela boa profecia que está nos lábios dos seus filhos. É assim que nós ministramos na vida financeira deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Breve aviso, podeis assentar. No final, se você quiser trazer aqui, pode ficar à vontade, ou entregar na mão de algum pastor. Seminário de homens e mulheres vai começar no primeiro domingo, de novo, primeiro domingo de setembro, amém? Amém? Primeiro domingo de setembro, o valor é R$50, você vai receber a sua apostila. Se tiver alguém na sua área de ação que precisa fazer o seminário, a mulher que edifica e o homem que dá qualidade, traga para cá. Se estiver consolidando alguém, convida essa pessoa para vir fazer o seminário. Será no domingo, todo domingo pela manhã, durante 2 meses. 18, 19 e 20 de agosto, valor R$180, o nosso Aviva Família. Aplica, por favor, na sua família. Gaste 3 dias para ficar na presença de Deus, fazendo relação, fazendo confissão, sendo aumentado, deixando. O apóstolo recebeu uma revelação a respeito da escritura de um terreno espiritual, físico espiritual. Nós vamos aprender isso lá no Aviva, né, apóstolo?
Nós vamos receber essa escritura de uma terra seca para uma terra produtiva, de uma terra seca para uma terra produtiva. Diga assim comigo, de uma terra seca para uma terra produtiva. É isso, nós vamos fazer isso lá no Aviva, amém? Para você e para a sua família. Então invista, faça esse investimento e passe lá 3 dias comendo da palavra de Deus e se alimentando também, em nome de Jesus. Domingo que vem, culto maravilhoso como este. Sábado nós teremos às 8 horas de oração e intercessão. Você é nosso convidado. Separe 1 hora, das 14 horas até as 20 horas, a igreja está aberta. O horário que você quiser, de 1 hora de intercessão e 1 hora de adoração. Venha para cá para orar, colocar seus propósitos, receber mesmo a oração e orar pela sua família. Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração, sentado assim como você está. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, que os frutos do Espírito Santo de Deus, que a unção do Espírito Santo de Deus estejam evidenciados em você e na sua família. Tenha uma semana abençoada de paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê um abraço no seu irmão, está encerrado nosso culto em nome de Jesus. Se você trouxe oferta e dízimo, pode trazer aqui ou entregar para os pastores.